Está começando o Cobcast, o podcast da cadeia avícola. Bom dia a todos aí, nossos telespectadores. Meu nome é Cassiano Bevilacqua, sou diretor associado de Marketing e Serviço Técnico para a Latam, da COB. Hoje estamos começando novos episódios aqui do Cobcast, que é o podcast da cadeia avícola. Então, em 2026, a gente vai lançar vários temas aí de podcast. E esse primeiro tema é sobre o projeto Brooding. É um projeto que a gente vem desenvolvendo no campo para ajudar as indústrias avícolas a melhorar seus resultados com reprodutoras. É um projeto que visa bastante manejo inicial e uniformidade das reprodutoras para ter lotes melhores. Então, hoje estou recebendo aqui Eduardo Lowen, nosso diretor associado de Serviço Técnico para o Brasil. Lowen, seja bem-vindo. Bom dia, Cassiano. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar abordando e iniciando esse projeto aí que vai ser muito importante aí para a cadeia avícola, para buscar resultados. Excelente, Lowen. E começando então, esse projeto Brooding, o que realmente é o projeto Brooding? Podia explicar um pouquinho para os nossos telespectadores aí? Claro. Na verdade, Cassiano, o projeto, se a gente pegar a palavra Brooding, né, lá nos primórdios da avicultura, Brooding quer dizer, na verdade, cria. Quando a gente ainda separava o sistema de criação de aves com cria, recria e aí a parte de produção, né? Então, na verdade, a gente está utilizando o nome Brooding, mas estendendo até as 8 semanas, né? E qual que é o foco principal do projeto? Realmente é buscar uma melhor uniformidade, sabe? E por que até 8 semanas, Cassiano? Porque até 8 semanas a gente tem praticamente 85% da carcaça das aves formadas. Sim. Então, o projeto visa realmente todas as boas práticas de manejo nesse período para ir buscar uma melhor uniformidade de carcaça e assim ter uma melhor produtividade ao longo da vida dos lotes aí. Então, na verdade, é nesse sentido aí, sabe? Sim. Não, maravilha, até 8 semanas é muito importante, né? Uma fase importante da ave, né? Que vai trazer o resultado até o final depois, né? Sem dúvida. Pode comentar um pouquinho, então, sobre os pilares aí do projeto Brooding, quais foram os estudos que foram feitos e quais os resultados que encontramos aí? Tá, então, na verdade, assim, a gente tá sustentado, né, o projeto, praticamente em cima do pilar de nutrição, né? Então, se a gente quer todo esse desenvolvimento da ave, essa uniformidade, né, até 8 semanas, a nutrição é um pilar fundamental para a gente buscar isso, né? Então, falando só rapidamente um pouquinho do tema nutrição, esse pilar engloba, além da questão de atender os níveis, né, nutricionais que as aves precisam, ele também pega a parte assim, de granulometria de ração, né, qual que é a melhor granulometria. A gente trabalha muito no projeto, Cassiano, com uma ração micropeletizada, principalmente nos primeiros 4 dias de vida da ave, né? Qual que é o objetivo dessa ração? Realmente a ave ir lá, mesmo a mais fraquinha, ir lá e conseguir comer o que ela precisa ali nos primeiros dias, né? Sim. Então esse pilar nutrição, além de atender níveis, tem essa questão da parte física do alimento, né? Que mais que o pilar nutrição pega? Também a questão de transição de comedouro, sabe? Que esse é um ponto que desuniformiza muito a ave. Principalmente quando você passa do comedouro tubular pro comedouro corrente, por exemplo, em que a ave está acostumada a comer num sistema e passa a comer em outro. Então, toda essa parte, esse pilar tá focado e vai estar atuando, né? Sim. Outro pilar muito forte, Cassiano, é o pilar de ambiência, né? A gente sabe que hoje essas linhagens modernas exigem muito isso, né? Que a gente tenha um ambiente favorável. Se foi aquele tempo que, acho que você também já passou por isso, claro, que a gente colocava o pintinho num pinteiro fechado, sem ventilação, sem nada, e o pintinho ali sobrevivia naquilo e estava tudo bem. Alojava no círculo de Eucatex, né? Então, não, assim, e vinha muito naquele conceito, Cassiano, de vamos aquecer o máximo possível, né? Vamos garantir o aquecimento, mas não vamos ventilar, porque se a partir do momento que você ventila, você acaba perdendo o calor que você estava colocando ali dentro. Exato. Então são conceitos antigos que no projeto Brooding a gente vai estar muito focado nisso. Sim. A partir do momento
que colocou pintinho lá dentro, já tem que começar uma ventilação mínima. Seja com inlet, em galpões modernos, ou seja com cortina lá na catraca, baixando e fazendo ventilar. De uma forma que você não perca o calor, né? Exato. Então, esse é um ponto fundamental desse pilar de ambiência. Outro ponto fundamental desse pilar são as curvas de temperatura iniciais, né? A COB já vem trabalhando nesse sentido, principalmente em frango de corte. Né? A gente sabe que as linhagens modernas, Cassiano, geram mais calor, e a nossa, em específico, gera mais calor que as demais linhagens. Né? Então, daqui a pouco, alojar num ambiente que a gente falava lá em 34 graus no primeiro dia, hoje já não é mais isso. Sim. Hoje nós estamos falando entre 30 e 32 graus. Por que isso? Porque se você abafa demais lá a tua área de pinteiro, de círculo, qual que é a tendência das aves? Prostrarem, né? Ficarem ali deitado na cama e não ir comer e não Reduz tomar o água. consumo e, exatamente, Né? não desenvolve, né? Não desenvolve. E o importante é medir realmente a temperatura de cloaca, né? Saber Fundamental. a temperatura corporal do pintinho e não Fundamental. mais só o termômetro do galpão ali, né? Exato. Fundamental, Cassiano, porque a gente está muito condicionado a ir lá olhar painel. E não que isso não seja importante. Mas o comportamento da ave ali, né? No momento que se solta e associado com a medição de temperatura de cloaca, que vai te dizer se aquela condição ali está boa ou não para a ave, né? Claro. E acho que é importante também, e a gente vai abordar muito isso aí nos próximos Cobcasts e ao longo do ano aí de 26, é que essa curva de temperatura um pouco abaixo, né, para fazer realmente o pintinho se levantar, ir lá tomar Ficar água mais ativo, e consumir mais. comer. É. Atrelado à questão nutricional, de ter uma ração micropeletizada nos primeiros dias e tal, isso vai fazer com que a ave realmente se desenvolva. E se a gente pegar uma parte da fisiologia, né, das aves, a gente sabe que nos primeiros 3 dias, por exemplo, é onde ocorre o intestino, ele triplica o tamanho de quando o pintinho chegou. Então é um crescimento muito rápido. E como ir buscar uniformidade, Cassiano, ao longo da vida da ave, se a gente tem diferença de tamanho do intestino? Exatamente. Que é onde ocorre toda a absorção de nutriente, isso até 68 semanas de vida. Sim. Né? Como ir garantir isso se a gente não tiver uma uniformidade de tamanho do intestino? Então esses 2 pilares estão muito amarrados, tá? E a gente precisa trabalhar muito bem neles para conseguir essa uniformidade. Sim. Não, bem importante, né? Essa questão do tamanho do intestino é bem visível, né? Quando você faz uma necrópsia num pintinho mais refugo, num pintinho maior, é uma diferença grande, né? E aí, durante toda a vida, vai ter esse problema de uniformidade. Vai ter sempre. Então, e até mesmo dentro de box ou de categoria, Cassiano. Sim. Às vezes você leva uma ave para a parte de produção e dentro do box você tem desuniformidade de tamanho do intestino. Exatamente. Então, como também ter uma produtividade de ovos eficiente, se tudo que ela come e tem que ser absorvido tem diferença no tamanho do local de absorção. Claro. Então, são 2 pilares que a gente vai, que nem eu te falei antes, a gente vai trabalhar forte. E aí envolve toda a parte de estrutural de galpão. Né? Hoje a gente vê muito galpão moderno, com inlet, com tudo que a gente preconiza. Sim. Mas, ao mesmo tempo, os inlets não funcionam corretamente por pressão estática, sabe? Então, esse vai ser um tema muito, muito discutido e trabalhado aí para 26, tá? A ambiência é muito importante, né? Para ter esse desenvolvimento inicial do pintinho, né? Muito. E, como você falou, o inlet, se não tiver pressão estática bem regulada, ele não funciona corretamente. Não funciona automaticamente. Não funciona. Então, você pega, por exemplo, a questão de inlet. A gente sabe que a gente tem que deixar os inlets funcionando na parte do pinteiro. Tudo que for fora do pinteiro tem que estar fechado. Sim, exato. Então, são muitos detalhes aí que a gente vai estar focando para o projeto. E essa questão de ambiência também é importante, a abertura de espaço, né? Como você falou, hoje as linhagens modernas produzem mais calor. Total. Então, também está sendo indicado com que abra o espaço mais rápido, né? Para você ter uma ideia, se a gente for falar em 20 anos atrás, 25,
De novo, aquilo que eu falei no início aqui, qual que era o conceito? Adensa o pintinho, Exato. 50, 70 pintos por metro quadrado, né? Aquece, não ventila, porque se você ventilar ele vai passar frio, você perde o calor, e a gente mantinha aquilo adensado. Exato. Então hoje a gente sabe que o comportamento é outro, até pela geração de calor que Exato. a gente falou, né? Não, eu sou do tempo que nós tínhamos que deixar em restrição o pintinho quando chegava. Exato. Né, Exato. para realmente reduzir estresse, tinha esse conceito antigamente, né? Exato. Hoje já estão pensando em alimentar desde o incubatório. Desde o incubatório. É isso aí. É. E assim, aproveitando isso que você falou, Cassiano, se a gente for. Isso vai ser aprofundado no Pilar Nutrição aí nos próximos Cobcasts, mas na verdade a nutrição já começa pré-eclosão, né? Exato. Que é a questão do saco vitelínico. Claro. Tem trabalhos que mostram, por exemplo, que o pintinho, isso que você falou, o pintinho em jejum, foi feito um estudo, versus o pintinho alimentado lá desde a primeira hora, o pintinho que se alimenta primeiro absorve mais rápido o saco vitelínico Com certeza. do que o pintinho que está em jejum. Então, são paradigmas que a gente vai quebrando, né, ao longo aí do passar dos anos, né? E aí ganha desenvolvimento de peso, ganha imunidade, né? Quanto Tudo, antes cara. absorver essa gema, né? Aí tem a questão dos lipídios, né, que Claro. entra aí. Então, É. esse é um tema que vale muito a pena a gente aprofundar aí nos próximos Cobcasts, tá? Com certeza. Maravilha. Bom, seguindo aí os pilares, a gente falou de dois principais, né? Nutrição e ambiência, que estão intimamente ligados. E aí vem o pilar manejo mesmo, né? Sim. Esse pode parecer muito básico que nós vamos falar, mas aquele manejo inicialzão lá que nós estamos falando de abertura de círculo, de transição de comedouro infantil, por exemplo, para comedouro calha ou comedouro prato, cara, tem que estar muito bem focado e tá acompanhando muito bem esses temas aí. Sim. Porque a gente vê muito forte isso, que a semana que mais desuniformiza lotes é justamente quando tem essa passagem. Então tem muita gente que tem no conceito, assim, Cassiano, de passar de comedouro tubular já no 10º dia para corrente. Sim. Porque hoje a gente sabe que mão de obra é um fator limitante. Então a gente não tem mais o funcionário aquele para estar Abastecendo o tubular. com um saco de ração nas costas, né? Então o cara, quanto antes ele puder girar ali para tentar uniformizar, melhor. Sim. Só que ao mesmo tempo o pintinho não está pronto para isso. Né? Então existem regras que a gente fala, por exemplo, de 900 gramas a 1 quilo de ração por metro de calha seria um momento adequado para nós começar a girar a corrente, sabe? Isso em torno ali dos seus 18, 19, 20 dias. Né? Então, esse é um período crítico, se nós for falar em manejo. Sim. Outro pilar muito forte, outro ponto do pilar manejo é a questão das seleções 100%. Né? Com certeza. Isso é bem Então, importante. assim, né? esse é um ponto fundamental, porque eu sempre costumo falar assim, Cassiano, você pode fazer 20 seleções durante o período de recria que você não vai ter uniformidade. Sim. Porque se você faz a seleção, e vou dar um exemplo, e não faz uma contagem correta das aves pós-seleção por box, Exatamente. se você não calcula o espaçamento correto de centímetros de calha por ave, e, cara, no dia seguinte você tem desuniformidade de novo no lote, sabe? E mesmo a distribuição de alimento, né? Que tudo isso interfere, né? Tudo interfere. O volume de alimento ali Tudo. por metro, Tudo. o tempo que tu dá o giro depois na calha, tudo Seu- isso interfere muito na uniformidade. Né? Se nós for falar, por exemplo, em amostragem para fazer seleção, esse é outro ponto que nós vamos abordar ao longo do ano. Porque tem muita gente que que prefere fazer, por exemplo, tua amostragem primeiro, num percentual que não é indicado por nós. Né? Hoje Sim. nós falamos em ter um percentual de 3% para fêmea e 10% para macho. Né? Ah, mas eu vou fazer rapidão, vou fazer 1%, vou pesar só 1%. Sim. Né? A gente tem exemplos, por exemplo, se a gente pegar lá os relatórios das balanças automáticas, e que você vê ali o número fixo de aves sempre. Sim. 50 aves, 50 aves, 50 Sim. aves. Sim. Então não é possível que você cercou sempre 50 aves Sempre 50. e aí você pesou todas que estavam no círculo e deu exatamente o número de 50 aves.
E a recomendação é pesar em vários pontos do galpão, o que você fechar, pesar tudo, né? Não então, um número fixo. É Importante. Exato. Então, assim, nós fazer uma estamos boa mostragem. voltando a falar do básico, não estamos inventando exato. moda nenhuma, Exatamente. sabe? Então, a amostragem é um ponto. Outro ponto, quando faz seleção, vamos trabalhar em cima do peso estándar ou do peso amostral? Isso é um dos pontos acho que mais gera divergência aí no campo. Né? Então a gente tem uma orientação que a gente vai falar. A gente prefere na primeira semana, na primeira seleção, fazer pelo peso real. Pela amostragem. Sim. E aí ao longo da recria a gente prefere que seja pelo peso estándar. Mas assim, por que peso estándar e não real? Porque, de novo, nós não temos mão de obra mais nas unidades. Exato. Sabe? Não, e o que a gente quer buscar é o estándar, né? É o estándar. Então, você chegar, por exemplo, numa granja de madrugada, Cassiano, que às vezes nem é tão mais de madrugada. Sim. Chegar lá às 7, 8 da manhã. Entrar no galpão e fazer a amostragem. Fez a amostragem, definiu os pontos de corte, nós já estamos falando em 9 horas da manhã. E aí você tem aquele período ao longo do dia para fazer a seleção. Aí você não consegue terminar a seleção ao longo do dia. Aí fica para outro dia. Então, quanto mais nós puder acelerar isso e facilitar para que a seleção ocorra no período que tem que ser melhor. Sabe? Ah, não, mas eu tenho mão de obra para fazer. Ótimo. Aí faz pelo peso real, não tem problema. Claro. Mas nós estamos tentando facilitar a vida de todos, né? Claro, lógico. Então, seleção, Cassiano, é um ponto importante. Hoje, se nós for falar em novas tecnologias, já estão surgindo equipamentos para facilitar a vida nossa. Sim. Né? Então já tem... Eu ia comentar, né? A gente tem essa dificuldade que tem no campo, né? E os clientes, o problema de mão de obra mesmo para fazer todas as seleções que a gente preconiza, né? Mas hoje, como você vai bem comentar, aí tem as tecnologias para ajudar, né? E assim, é difícil falar isso no campo, porque ao mesmo tempo que a mão de obra está reduzindo, nós estamos exigindo, a linhagem exige fazer mais seleções. Sim. Tá? Então, como é que o campo, como é que a indústria vem vem agilizando para facilitar isso? Agora com a introdução de equipamentos, né? com as seletoras, por exemplo, ou as classificadoras. Então, hoje a gente já tem no mercado 2 empresas que desenvolveram seletoras para os primeiros dias. Sabe? São máquinas menores. Sim. Tem muita empresa investindo nisso. Realmente, muita empresa investindo nisso. E qual que é o objetivo, assim, Cassiano? Hoje, tem empresa que quando chega um machinho na granja, desceu do caminhão, já faz a seleção nessa máquina e já distribui por peso. Sim, e não mais por idade de avó, por exemplo. Exatamente. Reprodutor. Um exemplo é nós mesmos na COB, né? A gente está fazendo utilização dessa máquina dentro do incubatório já. Dentro do incubatório. Para selecionar esse pintinho e já mandar selecionado para o cliente, né? Por peso. E assim, cara, esse é um ponto importante, porque, na verdade, a COB está sendo pioneira nesse projeto. Sim. Né? Explicando um pouco dessa questão, né? Dessa máquina. Então, ela é uma máquina muito parecida com essa máquina que o campo está comprando, dos primeiros dias, só que é uma máquina acoplada, por exemplo, na esteira do incubatório, dos incubatórios. Então é muito semelhante àquelas balanças que existem nos frigoríficos. Sim. Com o produto acabado lá, o produto com corte, por exemplo, né? Então ele anda na esteira e, dependendo do peso, ele abre e joga por categoria. Por categoria. Sim. Então a gente já está, inclusive dentro do projeto Brooding, a gente está fazendo essas medições. Sabe? Então a gente está, por exemplo, pegando um galpão no cliente que passou pela máquina do incubatório da COB e um galpão que não passou. Então, assim, já é nítida a diferença do ganho de uniformidade. É nítido, Cassiano, é muito nítido. Agora o projeto ele tá sendo conduzido para a gente também entender, por exemplo, assim, quando passou pela máquina do incubatório da COB, eu preciso fazer uma seleção na granja com 4 dias, 7 dias, ou eu posso estender até 14 dias? Sim.
sim. Então o projeto vai estar medindo isso ao longo do ano. E vai depender muito disso que nós comentamos anteriormente, né? Da estrutura, do manejo inicial, né? A estrutura de comedouro, de ambiência. Exato. A gente pode passar pela máquina no incubatório e cair numa granja e não ter aquecimento uniforme. Exato. Puta, vai desuniformizar em 2 dias. Claro. Sabe? Então, esse é um negócio muito legal, mas essas máquinas estão chegando, cara, assim, com uma eficiência muito grande e com uma facilidade para quem está hoje no processo lá, que são os produtores, né? Sim. Porque passar pintinho por pintinho, que nem a gente fazia lá nas antigas, na mão, numa balança difícil. digital. Assim, não tem mais gente para isso hoje, né? Não tem. Então, os equipamentos vêm para ajudar. Para ajudar. Tá? Não, isso vai ser muito importante, né? Vai ajudar muito a reduzir a necessidade de mão de obra, que é uma dificuldade, né? E a tecnologia é o futuro, né? É o futuro. Temos que investir cada vez mais nisso, né? É o futuro. Então, esse é um ponto legal também do projeto, Cassiano, porque, por exemplo, nós falamos no pilar nutrição, da questão da ração micropeletizada, tal, que a gente sabe que tem ganho. A gente já mediu isso em empresas com milhões de aves, sabe? Sim. Mesma coisa dessas seletoras que estão chegando, que a gente já está vendo ganho aí nos resultados. Então, em 26, nós vamos muito forte, né, para dentro do campo para dizer assim, ó, utilizem a ração micropeletizada por 4 dias. Ou 80 gramas, 100 gramas, sabe? Se o cliente tiver na dúvida, será que invisto na seletora? Invista na seletora. Nós vamos ser muito, sabe? A gente já fez as medições, a gente sabe dos ganhos e dos benefícios disso. Sim. Então o projeto também ele vem com esse sentido aí de orientar o cliente, o produtor, aquele que tiver em dúvida, se usa, se não usa, sabe? A gente já está com as diretrizes muito, muito fortes. O produtor, ele olha muito o custo, né? E o retorno desses investimentos, né? Mas como você falou, com todos os dados que a gente já tem acompanhado, a gente sabe que se paga, né? Pelo resultado que vai melhorar depois lá na frente, né? Cassiano, qualquer ganho de 1 ovo, 2 ovos por fêmea, pagou o investimento e longe, Paga sabe? muita coisa. Então, É importante, Lonho, comentar que esse projeto Brood, né, nasceu através de dados, né? Foi um levantamento de dados, de melhores lotes que foram feitos, né? Puder comentar um pouquinho disso, é importante. Sim, eu vou comentar. Eu queria só, antes a gente encerrar essa parte dos pilares, porque a gente falou de manejo de fêmea, manejo de macho, a gente falou de ambiência e falou de nutrição. E tem um pilar importante que também está amarrado na questão desse pilar manejo e nutrição, que é a parte fisiológica. Tá? Então vou contar rapidinho para você a história do frango de corte, da Cobb, que é uma história de sucesso e vale a pena contar aqui porque ela também tá amarrada na questão das matrizes, né? Então, ao longo dos 2 últimos anos, com a vinda do Cobb Mail, que é o nosso frango que hoje está dando show no campo, né? Ganho de GPD, conversão alimentar, a gente vem trabalhando muito a questão da redução da mortalidade. Né? Por ser um frango que desenvolve muito rápido a parte de ganho muscular, a gente está muito atento na questão, por exemplo, do desenvolvimento cardíaco. Não só cardíaco, dos outros órgãos. Mas o coração é um órgão que, se você tem um ganho muscular muito forte, o sistema cardiorrespiratório do frango tem que acompanhar esse ganho. Né? Então a gente vem trabalhando isso desde a parte de incubação, em redução de temperatura de nascedouro, de trabalhar muito forte na janela de nascimento, né? Temperatura inicial, que a gente já falou aqui na questão das matrizes, que é trabalhar com uma curva um pouquinho mais baixa de início, né? Tudo isso para preservar essa questão cardíaca. E tem muitos estudos que mostram o seguinte, Cassiano, que quanto maior a temperatura, se você passar aquela temperatura preconizada, ali ainda na parte de incubação, você tem déficit no desenvolvimento cardíaco e principalmente na questão da gema residual. Que a gente já falou da importância que tem toda a parte imunitária. Né? Então, o pintinho tem que absorver aquilo o mais rápido possível. Então, a gente, no frango, trabalha isso, vem trabalhando, e assim, é muito claro a redução da mortalidade no frango. Muito claro, a gente mede isso
Hoje em número de bilhões de frango. Não é uma amostragemzinha pequena, um N pequeno, tá? E a gente vai trabalhar muito, a gente já vem trabalhando isso também na questão dos matrizeiros. Matrizeiro. Porque nem tudo que morre hoje, por exemplo, em subida para pico de produção no COB, é prolapso. Sim. Muito é ainda. É, E o projeto Brood vem com esse objetivo. sim. Uniformizar a carcaça, para a partir do momento que se transferir a ave para a produção, que todas tenham uma mesma desenvoltura de carcaça, de conformação, e a hora que você entre com uma luz e com incrementos maiores de ração para ela produzir, que ela não sinta e não morra por prolapso. Claro. Mas nem tudo é isso. Sim. Né? Hoje a gente tem visto muito nas necrópsias, daquela mortalidade que não é por prolapso, você vê um coração completamente dilatado. Sabe? Então, o que a gente já começou o estudo em entender essas causas. Sabe? Sim. Se a gente tiver uma mortalidade maior, subida para pico, e não é prolapso, é morte súbita, como é que foi a recria? Aham. Como é que foi a curva de temperatura inicial? Como é que foi a chegada dos pintinhos nas granjas? Que temperatura de cloaca estava? Sim. Então, esse trabalho que surtiu muito efeito e está surtindo no frango, agora a gente passa a fazer esse estudo também na matriz. Não, bem interessante, né? Porque, na verdade, o frango é a progênie da matriz, né? Ele vem da cadeia genética, ele vem das mesmas linhas. É o pai e a mãe do frango. Ele tem a mesma eles têm a mesma característica do frango. Exatamente. E assim, é muita coincidência, Cassiano, por exemplo, você ter um déficit ou você superaquecer, ou no incubatório dentro da granja, falando em frango, e a hora que o frango está lá com seus 28 dias, com 3 quilos, a hora que ele precisa da parte cardíaca para aguentar aquilo, ele pegar e morrer. E se você fazer essa analogia com matriz, nós estamos falando que uma matriz vai ter 3 quilos, em que idade? Exatamente. Lá Na produção, né? Com 28, 30 semanas. Exatamente. Que é onde a gente tem mortalidade por morte súbita. A gente tem visto casos de hidropericárdio já na primeira semana, Primeira semana. né? Então, tudo que se aplica para o frango também, a gente vai estar trabalhando na matriz. Esse é um pilar muito forte, Sim. tá? Em que a gente também vai estar entendendo as causas de mortalidade. Além da questão de prolapso. Claro. Tá? Não, Bom, excelente. que só encerrar esses pilares e falar o seguinte também, que dentro da nossa equipe técnica, aqui no Brasil, a gente tem os gerentes regionais em cada região. Cada gerente regional assume o papel de coordenador de um pilar desse. Uhum. Então, o José Luiz, que é o nosso craque aí na questão de ambiência, cara, ele vai conduzir a questão de ambiência. Sim. O André Múrcio, que é o nosso expert em nutrição, assume também esse pilar. Uhum. Uhum. O Elizar, que trabalhou muito tempo como sanitarista, assume essa parte de estudo aí. Estudo, fisiologia. Tudo Fisiologia, isso. sabe? E o Heleno Maravilha. e o Danilo são os caras responsáveis, um pelo manejo de fêmea, o Heleno, o Danilo pelo manejo de macho. E o Rodrigo Baião, que é o nosso expert em números e análise de dados, é o cara que está fazendo toda essa parte do estudo aí que nós vamos falar um pouquinho agora, que ele vem conduzindo. Tá? Então, é importante, né, essa condução aí do Baião, né, desse estudo que foi feito, porque realmente sustenta esse pilar, né, esse projeto Brood, né, e comprova que é muito importante esses pilares para ter melhor resultado, né, porque foram em cima de fatos e dados, né. Exato. Então, falando um pouquinho da parte de estudo, Cassiano, e dessa parte de análise de dados, a COB há muitos anos trabalha analisando, por exemplo, lotes fechados, né? Sempre que a gente tem o fechamento do nosso ano fiscal aí, que encerra em setembro, os clientes nos passam os dados de lotes fechados e a gente faz análise. Como é que é feita a análise? Que lote teve maior produção de ovos por fêmea alojada? Nós temos top 10, top 25, temos bottoms, que são os caras mais, né, que ficaram para trás, e temos a mediana do negócio, né? Sim. Então a gente vai lá e pega, por exemplo, os que produziram mais. Cara, por que produziu mais? Porque botou mais ovo, a galinha botou mais ovo e morreu menos aves. São dois pontos Fatores que principais. interferem diretamente nesse indicador. Sim. Bom,
Produziu mais por quê? Sei lá, porque deu os incrementos corretos de ração quando precisou, porque transferiu na idade correta, tudo assim. E por que morreu menos? Porque a curva de recria deles foi dentro do preconizado. A uniformidade média de recria foi boa, porque a uniformidade até 8 semanas, que é o projeto, foi ótima. Sim. Sabe? Então, essa análise para nós é fundamental. Só que nós estamos falando, por exemplo, de uma recria que passou 1 ano e meio atrás, né, Cassiano? De um lote que fechou setembro de 25, é recria lá de início de 24. Início de 24. Sabe? Então é bom olhar, é fundamental olhar. Sim. Só que nós estamos sempre olhando para o retrovisor. Claro. E não para o para-brisa. Bom, diante disso, a COB também está sendo pioneira numa ferramenta, tá? Que é o MPS. Como é que funciona a ferramenta, de uma maneira resumida, assim? A gente vai no cliente, né? Vende a ferramenta para ele. Isso não tem um valor a mais para o cliente, é uma ferramenta que está agregada no valor do produto que ele compra. Tá? Sim. E que essa ferramenta, como é que funciona? O cliente tem o banco de dados dele, do COB, curva de peso, uniformidade, GAD fornecido, né? Número de ovos produzidos. E isso é levado para uma nuvem, tá? E a COB vai na nuvem e capta esses números. Então não é uma ferramenta que a COB entra no sistema do cliente. Não tem nada a ver. E todas essas informações do cliente para a nuvem, Cassiano, é tudo que o cliente permitir. Então não vai dado de concorrente, Sim. Só vai dado do COB, só vai o que ele quiser, né? Existe um termo assinado entre as áreas jurídicas das empresas, caso necessite, Sim. falando em confidencialidade, esse tipo de coisa, Claro. para que realmente isso não vaze. E nós, como COB pertencente a Tyson, a gente também cumpre todas as exigências de compliance, ética e compliance. Então, Sim. é muito seguro isso, né? Mas interessante que você comenta, né? Aí você vai realmente conseguir atuar mais ativamente, né, com o cliente, né, para corrigir alguns fatores de manejo, né? Total. Então aquilo que a gente falou é uma assistência em tempo real, né? Em tempo real. Aquilo que você falou de 1 ano, que eu falei de 1 ano e meio atrás, que nós estávamos discutindo, hoje como é que funciona? Semanalmente essas informações são captadas, né? Gera-se um relatório com um layout de uma folha, em que você consegue ver todos os lotes de recria do cliente, como é que se ele está fugindo ou não na questão de peso, de uniformidade, quais são as tendências. Por exemplo, uma empresa tem uma uniformidade inicial boa, mas chega em 16 semanas para frente e perde. Então todos os lotes perdem com 16 semanas. Será que é espaçamento? Será que é densidade? Então, você consegue atuar de uma forma em tempo real, que você falou. Toda semana. Então, esse relatório é enviado para as pessoas da empresa, que são ali selecionadas. Sim. E a nossa equipe técnica, toda semana, faz análise desses lotes. Tá? De uma forma que, por exemplo, num lote da empresa X, há 2 semanas, a uniformidade está fugindo. Nosso gerente técnico já liga lá para a empresa e fala assim, pessoal, faz 2 semanas... que o lote está descolando lá a questão de uniformidade de peso. Vocês precisam de ajuda? Sabe? Isso também deu um ganho muito forte, Cassiano, para a gente também atuar de uma forma diferente na assistência. Sim, sim. E não ir numa empresa e ver lotes que daqui a pouco... Às vezes lotes estão bem e nós estamos indo lá visitar. Mas nós conseguimos atuar realmente no problema, no foco, sabe? Então o MPS ele vem com isso. Né, com esse objetivo de a gente trabalhar em tempo real, que nem se falou. O MPS nos permite fazer uma análise anual, ou semestral, ou bimestral, de quais são os melhores lotes hoje em uniformidade. Né, o que essas pessoas estão fazendo, as que não estão atingindo, o que elas estão deixando de fazer. Né? O MPS ajuda a fazer uma projeção futura, por exemplo. Hoje tem lote, por exemplo, em clientes, nós estamos falando aqui em dezembro de 25,
que já tem lotes que eu posso fazer a projeção de fechamento de 2026 e lotes que já vão fechar em 27. Aham. Que maravilha. Então, aquilo que eu te falei. Deixamos eu olhar no retrovisor, já estamos olhando no para-brisa para ver Para-brisa. para onde atuar. Não, é uma inovação, né, da forma de serviço técnico, né, de prestar o serviço para o cliente, né? Esse acompanhamento em tempo real, né, junto com o cliente tomando as decisões no dia a dia. Sim. E se nós for amarrar, Cassiano, assim, agora no brooding, assim, tá muito claro quais são as empresas que nós precisamos investir tempo e profissional. Por exemplo, a empresa A tem um problema de ganho de peso até 4 semanas. Ou a uniformidade é muito ruim até 4 semanas. Então, a gente entender assim, mas qual que é o problema nessa empresa? Sim. É manejo? É ambiência? É nutrição? Então, a gente vai conseguir, com esses experts que eu citei antes aí, nós ia atuar lá no cliente e dizer assim, ó, precisa que eu leve alguém da ambiência, nós vamos levar. Maravilha. Muito bom. É nutricional? Nós vamos levar. Sim. É manejão mesmo? Nós vamos levar a turma. Ou vai todo mundo, se o problema são em todos os pilares, sabe? Exato. Então, o MPS, além de fazer a gente enxergar lá na frente, ele também gera dados para nós, né? Ele gera números. Claro, então, claro. vou te dar um exemplo. A gente fala muito a gente tem que atingir uniformidade de 80% para ter ótimos lotes. Ou 85%. Tanto que a COB também, até então, não trabalhava com um definido de uniformidade por semana. Semana a semana requeria. Com o MPS, e assim, quando nós falamos MPS, só pegando um gancho, Cassiano, hoje nós temos 13 empresas do Brasil já com o MPS instalado. Nós estamos falando em torno de 8 milhões de aves em produção, sendo analisadas, e em recria em torno de quase 4 milhões. Então é um número... considerável. É um número expressivo, né? Já é 10% quase do alojamento brasileiro. Então o MPS também nos ajuda hoje a ter um número muito real para a gente buscar na questão de ganho de uniformidade. Vou te dar um exemplo. Nos melhores lotes analisados no MPS, nós estamos falando que de 1 a 3 semanas, um percentual de uniformidade para ir buscar, nós estamos falando de 65%. De 3 a 4, desculpe, de 1 a 3 de 65%. De 3 a 7 semanas, de 75%. 75%. Nós for falar de 8 a 15, de 80%. E acima de 16 semanas, de 85%. 85%. Então, esses são números reais, não é um número que a gente inventou. Cara, nós temos que buscar 80% na 3ª semana. Os melhores lotes não mostram isso. Né? Então, de novo, a ferramenta nos dá números reais do que a gente tem que buscar. Não, e traz uma confiabilidade nos dados, né? Uma segurança do que a gente também está orientando no campo, né? É muito importante. Assim, se nós for falar em ganho de peso, por exemplo, tem empresas que falam assim, a gente prefere trabalhar com uma galinha menor do que o standard. Tem empresas que falam, não, a gente prefere uma galinha maior, para ir buscar um tamanho de ovo maior. Mas, pessoal, com o MPS, anualmente ou semestralmente, ou o tempo todo, em tempo real, a gente pode dizer assim, não, hoje as melhores curvas, por exemplo, de recria, nós estamos falando hoje de trabalhar em mais 3% e menos 3% em relação ao standard. Isso é número real. É número que vem dos Estados Unidos, da Europa, é número brasileiro, de empresas que têm bons resultados. Não, e o nosso próprio standard, né, ele é desenvolvido em cima dos top lotes, né, do mundo, né? Então a gente já tem uma segurança de que o standard é uma orientação de que realmente o cliente vai ter lotes bons, né? Se seguir esse standard. Então, e essa flexibilidade de menos 3 mais 3 vai acontecer no campo, né? Vai acontecer. Mas não pode fugir disso, né? Para ter bons lotes. Não pode. Isso nós estamos falando também em relação a... Estamos falando em fêmea, muito, mas estamos falando também em relação à criação de macho. Então, se fazer um macho de 1 quilo na 4ª semana, cara, os números mostram que não é isso. Exato. Sabe? Então, de novo, cada vez mais os números nos dando sustentação e confiança para orientar o que tem que ser feito. Ser mais assertivo na orientação, né? É muito importante esse ponto aí. E Loen, esse projeto Brood aí trouxe vários dados interessantes, né?
E com relação a alguns questionamentos que a gente escuta no campo, né? O cliente pensa que muitas vezes ter essa ave pesada, com boa conformação, tem um limite, né? Para ter esse resultado bom, né? Tem. Na verdade, é assim, ó, a gente enxerga muito isso no campo, sabe? Vou te dar um exemplo muito comum que a gente enxerga. Manejo inicial não é bom. Numa empresa Y, por N motivos. Tá subdimensionado a questão de aquecimento, sabe? Era para ter 2 fornos, tem um só. Sim. Não faz o manejo de abertura correto. Não tem gente para estimular o pintinho e comer nos primeiros dias. Toda essa situação. Então, por exemplo, empresa Y, peso dos 7 dias muito baixo. Nós estamos falando de 150 gramas de standard, tem 120. Não ganhou. Mas agora eu vou então dar um GAD forte para ir buscar lá na terceira semana um peso melhor. Esse exemplo clássico da empresa Y. Não está errado isso. Você tem que recuperar a ave. Mas aquela pergunta que fica assim, puta, e a primeira semana, Cassiano? Sim. Em que eu falei no início lá que o intestino triplica de tamanho. Né? Que nós vamos ter desuniformidade de tamanho do intestino. Já tá comprometi o lote, eu não comprometi. Exato. Aí eu vou dar um exemplo agora da empresa Z. O cara tem deficiência de ganho até 4 semanas ou deficiência de ganho de uniformidade, por exemplo. Mas aí o cara faz todo um trabalho, e tem que ser feito também, de seleções ao longo da recria e tal. Chega a partir das 12 semanas, a uniformidade vai lá para 85%. Sim. Pergunta que fica, comprometiu o lote ou não? Comprometeu. Claro. Por que se comprometeu? Porque você tem diferença de tamanho de carcaças. E você pode uniformizar a partir de 10, 12 semanas por peso. Então, aquilo que a gente fala. A gente tem uma galinha grande de carcaça, mais magrona. Você tem uma galinha pequenininha, de carcaça e cheinha. Cheia. Você coloca na balança, dá o mesmo peso, X. Sim. Sim. E a hora que essa galinha for para ganhar luz lá na transferência e os incrementos maiores em final de recria, uma responde de um jeito, outra responde de outro. Então, assim, de novo, para a gente reforçar o brooding, sabe, Cassiano? Tem que buscar uniformidade até 8 semanas. Tem que ter uma uniformidade de carcaça, né? Que é essa que é De formada carcaça. até 8 semanas, De né? carcaça. Porque isso, inclusive, interfere depois em tamanho de ovo, o que nós falamos. Mortalidade na produção por prolapso está muito relacionado com o tamanho de carcaça e uniformidade dessa carcaça, né? Se a gente for falar, por exemplo, prolapso. Precisamos reduzir prolapso no COB. Que fase que é desenvolvido o oviduto da ave? Até 8 semanas. Sim. Então você pode ter uniformidade por peso, no lotão lá, transferir com 90% de uniformidade. Não, hoje não quer dizer mais nada. Você vai ter ave provavelmente se você manejou mal lá no início, com um tamanho de intestino diferente e com um tamanho de oviduto diferente. E a hora que se der alimento e luz, que é o que faz a galinha produzir, uma sente de um jeito, outra sente do outro. Sim, exatamente. Então, nós voltamos para os primórdios, lá quando eu comecei a estagiar na avicultura. Exatamente. É manejo inicial, aquecimento, pinteiro, é água, é luz, é raçãozinha. Eu sempre falo que em matrizes é sempre importante o básico bem feito, né? Não adianta inventar muito a roda, né? Não. Claro que tem tecnologias que vêm para auxiliar, mas a gente tem que focar no básico bem feito, né? Para ter bom resultado. Então, eu vou te dar outros exemplos assim, ó. Por falar em peso, Cassiano. Empresa A faz um peso muito forte até 4 semanas, tá? Porque errou no raçoamento, ou porque quis, ou porque na primeira semana foi fraco, aí jogou GAD maior na segunda, aí a galinha não respondeu, foi lá, jogou um GAD maior ainda na terceira. Sim. Na 4ª semana o peso estoura. A gente sabe que tem um tempo ali para a galinha responder. Claro. Estamos falando em, no mínimo, 2 semanas Sim. para ter esse negócio. Aí estourou o peso até 4. Aí se assusta, freia no GAD, né? E aí vem trazendo a galinha por baixo.
Então você vê uma situação de ter um peso forte de até 4 semanas e no final de vida um peso negativo. Então Sim. provavelmente essa galinha não está conformada, não está pronta para receber luz para ser transferida. E às vezes a gente vê a situação inversa. Um peso fraco até 4 semanas, daí começa a dar ração, chega no final da recria, lá a galinha está com sobrepeso de 10%. Então é uma carcassinha pequena Com excesso de musculatura. e musculatura, E vai sabe? dar o prolapso. Vai dar prolapso. Então, são situações que a gente tem que evitar. Sim. O projeto Brooding vem para isso, né? O MPS junto com o Brooding, para a gente fazer essas análises em tempo real e evitar esse tipo de situação. Um outro exemplo que eu vou te dar aqui, oscilações e ganho de peso semana a semana. Primeira semana está negativo, menos 5%. Segunda está mais 10%. Na terceira está menos 12%. Então, o que é isso? A ave que está respondendo assim é a minha amostragem que não está correta? O que está interferindo nessas oscilações? O manejo, a distribuição de alimento, tem que olhar vários fatores. Né? O que está acontecendo ali num lote desse para estar acontecendo isso? Exato. Então, são pontos aí que realmente o projeto Muito vem importante. e o MPS vem junto para ajudar. Sim, maravilha. Loen, seguindo aí, então, eu vejo que esse estudo mostrou dados muito importantes, né? E tem um mito, talvez, no campo hoje que o pessoal, às vezes, relaciona que melhores lotes são lotes pequenos, né? Que são lotes mais fáceis de manejar, que a pessoa realmente conhece a galinha pelo nome. Sim. E tem melhores uniformidades, né? Esse estudo mostrou alguma coisa diferente disso? Mostrou, Cassiano. E assim, por isso que é bom estudar e analisar números. Isso é um paradigma, né? Lotinho pequeno, de 7 mil fêmeas, é mais fácil de manter uniformidade do que um lote de 120 mil, como a gente tem no Brasil hoje. E daqui a pouco a turma até vai xingar nós no campo na resposta que eu vou te dar, mas assim, o estudo não mostrou isso, tá? A gente dividiu o estudo em lotes pequenos, médios e grandes, tá? Grandes, se não me engano, é acima de 80 mil fêmeas, tá? E a gente tem resultados bons tanto em lotes pequenos, médios e grandes, como resultados ruins. O que isso nos mostra? Manejar lote de 120 mil é mais difícil. Também não vamos tapar o sol com a peneira. Você tem que ter mais funcionários para executar a seleção. Lote de 120 mil, você tem 8 galpões no núcleo. Na hora que você termina a seleção em um, já está na hora de voltar para o outro, né? Sim. Mas o estudo nos mostra que se você tiver número de pessoas adequadas, com uma tecnologia que está vindo aí para ajudar, com as seletoras, você consegue tirar bons resultados. Tá? Assim como tem lotes de 7 mil fêmeas que, mal manejado, tem resultado ruim. Então é importante nós estar avaliando tudo isso para poder falar isso no campo, sabe? Não é porque você tem um lote de 120 mil que joga a toalha que não tem mais o que fazer. Sim. Tem sim, é mais suado, mas dá para ir buscar. Mas interessante que os dados comprovam isso, né? Que então lotes maiores são os lotes de melhores resultados. Tem lotes grandes com bons resultados. Sim. Maravilha. Só que exige mais. Sim. Então, o estudo nos mostrou isso aí. Perfeito. Muito importante que se comentou, né, de tamanho de lotes, e agora vamos entrar numa sessão aqui de mitos e verdades, ver qual a sua opinião sobre isso. Então quer dizer que lotes grandes sempre têm pior uniformidade? Não, isso é mito, tá? Que nem a gente falou, se tiver com a tecnologia a favor, né, se tiver com mão de obra adequada, não só número de pessoas, mas também qualidade de mão de obra, consegue ter boa uniformidade, sim. Isso realmente é um mito. Ok. E outro que se pensa muito no campo, às vezes, que é as aves maiores, que têm maior conformação, que têm maior ganho de peso, então aves mais pesadas são as que têm melhores resultados. Não. Isso também é um mito, que nem eu falei, que nem eu expliquei anteriormente, né? Você pode ter ave mais pesada, vamos supor, eu sou uma empresa que defini que eu vou trabalhar com 3% acima do standard. Ao longo da vida toda, da recria ali. Então, trabalhe com 3% acima. E não faça uma ave 3% acima de carcaça,
e depois termina a tua recria com 3% abaixo, Sim. sabe? E o principal ponto que a gente já viu muito no campo, Cassiano, tem empresa que definiu trabalhar com 5%, mas com uma uniformidade péssima. Tá? Então, peso e uniformidade estão completamente ligadas uma na outra. Quer ter peso superior? Não é o que a gente indica. Os dados mostram que não é isso. Mas eu defini que eu vou trabalhar 5% acima. Ok, mas pelo menos garanta aqueles percentuais de uniformidade que eu comentei antes, de 65% lá nas primeiras semanas. Porque senão você vai ter uma disparidade muito grande. Se você tem, por exemplo, um lote 5% acima, você vai ter galinha 10, 12% acima e vai ter galinha no standard. Se não tiver uniformidade boa. Essa outra dúvida do mitos e verdades, se você recuperando a uniformidade em qualquer momento do ciclo produtivo, tu vai ter bom resultado. Não, isso é outro mito. Tá? E isso, de novo, nós vamos trabalhar muito forte com o projeto. Garanta a uniformidade principalmente até 8 semanas. Não que depois não seja importante. Mas aquilo que eu te falei, você pode uniformizar depois por peso. Sim. De ter uma galinha grande com peito fraco e ter uma galinha pequenininha com peito cheio, muito cheio. Na hora que você bota na balança, dá o mesmo peso, tua uniformidade, e você vê se ficam ajustados ali e você acha que está seguro para transferir essa área. E muitas vezes não está. Outra coisa importante, né, Loen, se nós analisarmos aqui se é mito ou verdade, a oscilação de peso entre uma semana para outra, com muita oscilação, interfere ou não interfere Isso é verdade. nos resultados? Interfere. É aquilo que a gente falou, né? Interfere porque a gente precisa entender, assim, como é que pode uma semana ter menos 10 abaixo do standard e na outra tá mais 5, né? Realmente foi o GAD que se forneceu a mais que a galinha respondeu, tão rápido. É a tua amostragem que daqui a pouco não está ajustada. Foi feita seleção 100% e aí teve essa diferença. Mas, de novo, os melhores lotes nos mostram, aí, através do estudo, que você não deve ter essa oscilação constante de peso. Os melhores lotes vêm numa tendência sem oscilar muito. É importante, né, ter esse cuidado, porque senão você sempre vai ter uma ave que numa semana ela tá na leve, daqui a pouco ela tá lá na pesada, mas ela volta para leve, né? É o efeito sanfona que a gente fala. Exatamente. Sabe? Então, importante. Evitar essas oscilações. Agora, dentro de mitos e verdades, a gente falou muito em mito aqui. Mas vamos falar em verdades agora, né, Cassiano? Sim. Assim, pra gente ainda dar mais uma reforçada no projeto. É buscar peso mais 3, menos 3% do standard. Tá? De novo, os números estão falando isso. É buscar aquelas uniformidades que a gente falou, principalmente até 8 semanas de carcaça. Né? Verdade de buscar uniformidade de tamanho do intestino, de buscar uniformidade de tamanho de oviduto. Isso é crucial lá para a questão do prolapso. Né? Da gente buscar uniformidade, se for falar em macho. A gente sabe que o desenvolvimento de células de Sertoli é ali nas primeiras semanas. Então, se você tiver desuniformidade em desenvolvimento de macho nessa fase inicial, até 8 semanas, você pode ter um macho lindo e maravilhoso lá, uniforme, na hora de transferir, mas o cara não teve o desenvolvimento correto da célula de Sertoli, que é o que sustenta a parte de espermatozoide lá na produção. Exatamente. Aí você olha o galo lá e diz, mas meu Deus, um galo bonito desse, bem formado, bem conformado. Mas não tem fertilidade. E não tem fertilidade, mas o que está acontecendo? Exatamente. Então não adianta. A grande verdade é que o sucesso na criação tanto de fêmea quanto de macho está nas primeiras 8 semanas. Maravilha. E o projeto vem para isso. Sim. Vem para a gente garantir isso e ajudar os clientes na busca desse sucesso aí. Com certeza vai ajudar muito, né, os clientes. E indo para a parte final, né, Loen? Nós aqui estamos no primeiro episódio dessa série de Cobcast sobre o projeto Brooding. Você tem alguma mensagem final importante desse primeiro episódio para passar para os telespectadores? Esse primeiro Cobcast teve o objetivo da gente explicar o projeto, né? Quais são os pilares aí que sustentam ele.
Mas assim, para 26 agora, nós vamos falar muito disso no campo, mas muito, sabe? E que nem eu te falei, cada um tem uma responsabilidade aí nos pilares, tá? Sim. Então nós vamos falar muito disso, nós vamos estar focado muito nisso, né? Para garantir esses melhores resultados aí. E de novo, o que nós falar agora em 26, a gente já vem falando, né? Mas lembrando, o que nós falar agora em 26, nós estamos falando em lotes que fecharão em 27 e em 28. Exatamente. É. Sabe? Então, é aquilo que eu brinquei aqui várias vezes. Nós não podemos ficar olhando para o retrovisor. É. Tá? Nós temos que olhar para frente e buscar o resultado lá já de 27 e 28. Sim. A reprodutora é um ciclo longo, né? Longo. A gente tem que estar muito ajustado para você tirar resultados dos lotes que vêm para o futuro, né? Exatamente. Então, Maravilha. de novo, né? O projeto ele traz muita novidade da ferramenta que eu te falei do MPS, das seletoras que estão chegando no mercado, né? Que já estão sendo vendidas, dessa seletora que estão nos incubatórios da COB, que também é um projeto pioneiro. Mas, pessoal, assim, para o campo, no campo, nós precisamos focar o básico. É o básico. A gente consegue aquecer de uma forma uniforme? A gente consegue fornecer alimento de uma forma que as aves consigam ir lá comer e tomar água nas primeiras horas? Estamos usando papel lá no círculo, garantindo pelo menos 50% da área coberta com papel? Sabe? São pontos que nós vamos voltar a bater no dia a dia. Que realmente é aquilo que nós falamos, o básico, né? O básico. O básico. Sim, a nossa turma, os nossos gerentes aí regionais, que eu tenho cobrado muito, tem que estar, se nós vamos falar em uniformidade até 8 semanas, tem que estar lá no dia do alojamento. Às vezes não, tem que estar até no pré-alojamento, que acho que é mais crucial que o alojamento. Sim. Tá tudo correto ali? Tá bem distribuído? Tem comedouro para todas as aves? Tem bebedouro? Tem. Tá bem aquecido? Sabe? Então, os clientes vão nos ver com muito mais frequência agora, nesse período até 8 semanas. Maravilha. Para garantir tudo isso aí. Claro. Não, muito bom. Agradecendo aí, Eduardo Lowen. Excelente explanação. Eu acho que o objetivo foi fazer o lançamento mesmo do projeto Brooding hoje aí, né? E 2026 vamos com certeza falar muito disso. Vamos falar muito, sim. Tá? Eu que agradeço também a oportunidade aí, Cassiano, de estar falando disso. E que nem eu falei, que nem eu brinquei, esse logo que está aqui na tela aí, vai estar muito aí nos clientes, nos eventos que nós estiver participando, sabe? Nós vamos estar muito fortemente focado nisso aí. Maravilha. Obrigado, Lowen. Eu que agradeço. Como a gente sempre fala, né? Não é só genética, é ter com quem contar. Então a COB vai estar cada vez mais presente aí com o nosso cliente no campo, né? Para ajudar e estar envolvido com o resultado deles, né? Que é o resultado nosso também. Com certeza. Obrigado a todos por nos ouvirem e até o próximo COBcast. Ainda está escuro lá fora, mas pra gente, o dia já começou. Com cada sol, encaramos nossa rotina como uma nova oportunidade para levar aos nossos clientes não apenas um serviço técnico de qualidade, mas a certeza de que podemos melhorar o manejo e o resultado nas granjas. Quando estamos em campo, carregamos mais que uma marca no peito. Levamos soluções inovadoras e o compromisso em oferecer a melhor genética. Seja com a troca de experiências ou gerando oportunidades. 24 horas por dia, 7 dias por semana, dedicados em ajudar a alimentar o mundo. Serviço técnico da COB. Muito mais que um parceiro. Um amigo para todas as horas. Você acabou de assistir o COBcast, o podcast da cadeia avícola.